Da mesma forma que ele, quando a gente passa a caminhar com ele, e ele afasta as más influências também, aquelas pessoas que vão te Sim. levar para o mau caminho, até que a gente encontre outras pessoas, eu falo que a gente passa por um deserto que às vezes a gente fica sem se reconhecer, porque a gente não é mais aquela, né, a antiga versão, Sim. né, mentirosa, Sim. e a gente está aprendendo a ser a nossa verdadeira essência. Exatamente. Então, comigo foi assim também, Deus afastou tantas pessoas e eu me senti muito sozinha no início, mas não chega a ser uma solidão, é uma solitude. Eu falo assim que é uma solidão acompanhada, porque ele se faz presente e depois é tão lindo caminhar com ele, que ele vai atraindo para perto de nós as pessoas que vão ajudar nessa caminhada. Exatamente. Ele vai atraindo aqui, ele fala, agora essa pessoa vai precisar disso. E aqui mesmo, no podcast, eu falo que é impressionante como a cada semana parece que palavras e encorajamento que eu preciso naquela semana, o convidado que vem parece que vem para falar comigo. Sim. Eu falo, Deus, o Senhor é bom, eu entendi que essa oração era para mim, eu entendi que isso era para mim. Que lindo. Ele move de um jeito tão lindo. Então eu falo isso para que as pessoas não temam escolher caminhar com ele, por mais que você se sinta sozinho, por mais que você fale, aquelas pessoas que eram meus amigos, minhas amigas me deixaram de lado, não querem caminhar comigo, não se preocupe. Coloque Deus realmente em primeiro lugar, porque Ele vai colocar pessoas no seu caminho, novas pessoas, vai trazer de volta, às vezes, pessoas que te deixaram para trás e que hoje querem da tua oração, muitas vezes, que querem dessa coragem que você teve que elas não tinham. Então o Senhor faz isso desde que você coloque Ele em primeiro plano. E foi assim, né? Foi exatamente isso, porque o meu sogro, a minha sogra, minha namorada até então, que seria minha futura esposa, alguns amigos da igreja, pessoas que eu me relacionava, começaram realmente a me impulsionar e visualizar em mim algo que eu não conseguia visualizar. Sim. Né? Então, mas Deus, assim, Karine, em todo tempo, Deus falava, filho, eu tenho os melhores planos para ti, eu tenho os melhores projetos para ti. Você ficava ansioso? Com certeza, o que vai acontecer certeza, agora? Né? Eu acho que isso porque vem da... eu fico até hoje, eu falo, Sim. vai acontecer isso, eu falo, Senhor, Sim. eu estou visualizando lá na frente, como eu vou chegar até ali? Sim. Eu não sei. É aquela questão, isso vem do ser humano, na verdade, né? A gente sempre quer estar um passo à frente, mas assim, Deus começou a falar muitas coisas no meu coração e as mentiras começaram a ficar realmente para trás. Vai enfraquecendo, Exatamente. Né? Então eu casei, né? Terminei a faculdade e Deus continuou fazendo muitas coisas e aos 29 anos foi quando eu plantei a Igreja Reviver em Itajaí. Você casou com quantos anos? 22 anos. 22. 22. Aos 23 eu fui pai. Olha lá! E aí veio o João Pedro, que foi uma alegria, porque eu acreditava na mentira que eu nunca seria um pai. Também isso? Sim, eu acreditava nessa mentira, que eu não seria pai e eu também não seria alguém pronto para ser pai. Você falou, não tive um bom pai, como eu vou conseguir ser um bom pai, né? E o meu filho tem 19 anos, ele vai casar esse ano, Karina, e assim, nosso relacionamento é muito lindo. Todos os dias eu digo para os meus filhos que eu os amo, que eu realmente estou com eles, então eu nunca deixei de abraçar, eu nunca deixei de amá-los assim, sabe? Eu tenho o João Pedro de 19, tenho a Isabela de 13, que são os filhos mais lindos do mundo porque são meus, né? Eu sempre costumo dizer, o filho do vizinho é mais bonito que o seu. Não, o seu é o mais bonito, né? Então, assim, eu amo a minha esposa, nós temos um lar realmente lindo, onde eu vejo, todos os dias eu vejo o brilho da glória de Deus no nosso lar. E aos 29 anos, então, eu vou plantar a Igreja Reviver com 8 pessoas. Depois de 20 provas com Deus, Deus estava me conduzindo para algo, tipo assim,
que eu não imaginava que ia ganhar uma proporção muito grande, mas eu estava simplesmente obedecendo. Você já falava, já pregava, mesmo que em Eu off já ali, estava assim, eu já tinha me desenvolvido dos 22 anos até os meus 29 anos, eu já tinha me formado em teologia, eu já tinha sido consagrado a pastor, então eu já tinha um bom relacionamento, eu já estava me desenvolvendo. Já não né? era mais um júnior tímido, introvertido, você já estava à vontade, né? Eu já estava. Aos 22 anos, quando eu assumi a juventude da minha igreja, eu era esse júnior introvertido. Eu não falava. Mas mesmo assim você assumiu. Eu aceitei. Foi um desafio que você falou, eu vou mesmo não me sentindo preparado, eu vou. Tanto é que a minha primeira mensagem, eu lembro como se fosse hoje. Eu desci da plataforma que eu ministrei, um jovem chegou para mim e disse assim, ó, você não está pronto. Você está no lugar errado. Você não nasceu para ser líder de jovens. E aquilo foi mais uma mentira que pegou por algumas horas, por isso a importância, Karina, e você também que está nos assistindo, de não acreditar nas mentiras, acreditar nas verdades de Deus para a sua vida, né? Porque Deus, ele realmente tem os melhores pensamentos e os melhores planos para todos nós. E naquele momento eu lembro que eu chorei muito depois que eu ouvi aquilo, mas logo em seguida Deus preparou algumas pessoas para me colocar para cima, para confirmar que Deus tinha um plano na minha vida, que era importante eu seguir adiante, e eu continuei. Eu fui vencendo esses obstáculos que a vida foi me proporcionando no dia a dia, assim, né? Foi, tipo Porque assim, você me prejudicando. tendo uma comunhão com Deus, né? Quando a gente anda com Ele diariamente, vão vir mentiras, vai vir gente para desencorajar, vai vir gente usada pelo inimigo mesmo. inimigo, sim. né? Só que quanto mais a gente lê a palavra e a gente descobre a nossa verdadeira essência, é isso, a gente vai pondo de lado aquilo, né? Sim. E eu também tive isso no início do meu outro podcast, né? Porque eu também não me sentia preparada, mas eu entendia que era a vontade de Deus. Eu entendia que mesmo eu sem estar num nível que eu gostaria, porque eu queria já saber a Bíblia de ponta cabeça, citar todos os versículos, mas eu entendi que a obediência e o amor que eu tinha por Deus era muito mais importante do que eu conhecê-lo de ponta a ponta. E como que a gente entende isso? Entre quatro paredes. Isso, no relacionamento, na intimidade. Então, muita gente me falou, eu tive até pastoras que falaram, ai, Karina, espera mais um pouco, eu não acho que é o momento, você vai ser preocupante, porque você tem que ter um zelo com a palavra, porque espera Deus fazer mais coisas na sua vida. E eu abri a palavra no meu secreto e Deus falava, não, só fale do meu amor, isso é mais que suficiente. Você está sendo transformado, as pessoas precisam ser também. Isso que você acha que é pouco, para muitas pessoas isso é muito. Sim. As pessoas ainda não me conhecem. Sim. Então o Senhor nos encoraja no secreto. Com certeza. E é assim que a voz do externo fica mais fraca. A gente precisa se encorajar nisso. Exatamente. E uma notícia para nós, na verdade, a gente nunca vai estar preparado. Nunca. Né? Porque, na verdade, é pela misericórdia do Senhor que o Senhor nos usa, não é verdade? Então eu plantei a igreja e junto com a igreja, para resumir, por exemplo, todas as minhas dores eu transformei em projetos sociais. Por exemplo, eu fui órfão de pai vivo quando criança. Hoje eu tenho um orfanato de criança que cuida de crianças de 0 a 12 anos. Olha. Eu fui órfão de pai vivo na adolescência. Então hoje eu tenho um orfanato de adolescente que cuida de crianças de 12 a 18 anos. Eu tive um pai viciado, que eu não pude fazer muito pelo meu pai. Hoje eu tenho um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e também portadoras do vírus HIV. Se tiver alguma mulher nos assistindo, né, ou algum familiar que queira de fato um tratamento para mulheres viciadas, a gente tem lá em Santa Catarina, pode mandar. Aonde fica exatamente? Fica em Como Itajaí. que elas procuram? Fica em Itajaí. Pode entrar em contato com a Igreja Reviver em Itajaí e a gente dá todo o direcionamento. Eu que passei por necessidade, porque assim, o meu pai nunca comprou algo para mim, nunca fez uma refeição comigo ou com a minha família. A minha mãe também nunca foi no mercado comprar alguma coisa. Então hoje nós temos um projeto chamado Mercado Solidário. Nós criamos um dinheiro solidário e com esse dinheiro solidário as famílias carentes ou necessitadas naquele período,
elas pegam um carrinho e elas vão no nosso mercado fazer as compras. E eu quero gravar na memória dos filhos boas lembranças, Karina, porque olha só, quando o filho pródigo sai de casa, naquela passagem, naquela parábola que Jesus compartilhou, ele sai de casa porque ele tinha um bom pai, mas ele acredita em algumas mentiras, então ele sai de casa. Quando ele cai em si, diz a Bíblia que ele mesmo diz para ele: nossa, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Ou seja, aquele filho tinha boas lembranças da casa do pai. Quando você guarda na memória dos seus filhos boas lembranças, isso faz toda a diferença. Então, a questão da família pegar o carrinho, ir nas prateleiras e fazer a compra, não é o Júnior dando ou alguém dando, é o meu pai comprando para mim, é diferente. Porque eu queria muito que meu pai tivesse comprado um iogurte para mim. É a experiência vivida. Exatamente, junto, a né? experiência, a intimidade do pai com o filho, o pai também se sentir, tipo assim, provedor né? naquele momento, útil, sem compartilhar aquilo que ele está passando, porque uma criança não tem estrutura para saber, às vezes, o que o pai está passando, né? Então, nós temos um projeto chamado Mercado Solidário. Eu que nunca pratiquei esportes... Como que é esse projeto exatamente? Elas recebem um valor para comprar naquele mercado? Exatamente, é as assim? famílias são cadastradas. E elas escolhem o que elas querem dentro daquele Sim, valor? dentro do valor. Isso. Se chegar no caixa, elas pegarem mais do Daí que o elas valor, teriam que tem que pagar devolver. mais. Porque eu também quero dar uma aula de economia para elas. Sim. Porque o dia que elas tiverem o dinheiro na mão e ir no mercado, Pra elas saberem administrar. Pronto. Olha Se que vai legal. comprar um shampoo mais caro ou mais em conta naquele momento, porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer economias mesmo, né? Sim. Então a gente tenta ensinar em todos os meios.